No coração de toda a grande tradição mística e religiosa persiste um segredo, uma verdade universal. O Grande Arcano. Ao longo da história foi expressamente proibido revelar os segredos do Grande Arcano ao público. Assim, seus mistérios permaneceram um legado oculto, velado por histórias místicas e pela herança mundial da arte e da literatura, para todos admirarem, alguns imitarem, mas poucos entenderem. Escondida nas faces silenciosas dos monumentos egípcios, sob o olhar dos deuses védicos, entre as linhas dos antigos livros de alquimia e nos atormentando pelos mitos astecas e maias, a essência da doutrina secreta sempre esteve presente. Durante toda a história da humanidade, somente poucos eleitos foram iniciados nos mistérios da grande verdade universal. E estes poucos guiaram o resto da humanidade e deram a ela símbolos externos desta verdade como orientação. Pois o grande arcano, o segredo dos segredos, era ferozmente protegido e oferecido apenas aos que tinham provado sua pureza moral e confiabilidade. Mas como a humanidade se degenerou em barbarismo e crueldade, o conhecimento divino foi novamente ocultado para sobreviver nos bolsos isolados ao redor do mundo. Por muitos séculos o grande arcano tem acenado à humanidade, por trás de histórias e mitos que o velavam. O conhecimento que ele entrega é universal e se aplica a todas as verdadeiras religiões e tradições místicas. Seja a serpente de Adão e Eva da tradição judaico-cristã, a serpente alada de Pauzetol da tradição asteca e as serpentes escaldantes do caduceu do deus grego Hermes, ou as serpentes das tradições hindu ou budistas, todos estes símbolos contêm o mesmo ensinamento. Enfim, depois de séculos de escuridão e ignorância, chegou a hora desta doutrina secreta ser revelada. Sexo, o portão secreto para o Éden. O caminho. Todas as religiões são joias preciosas no cordão de ouro da divindade. Samuel Wettler. A palavra religião deriva-se da raiz latina religare, que significa união. A palavra yoga é derivada da raiz sânscrita yug e também significa união. Em suas bases, as diferentes tradições do Oriente e Ocidente descrevem a mesma meta, união com a divindade. As tradições religiosas provêm do mapa que deve ser seguido para alcançar a unificação com o divino. Todas as religiões buscam expressar o mesmo núcleo de conhecimento, mas são necessárias as ferramentas certas para ler o mapa. Com a ferramenta certa e o uso adequado delas, um aspirante de qualquer religião ou tradição pode entrar no conhecimento da experiência direta com o divino. Pode ser visto então que existe uma verdadeira e única ciência e um único caminho, mas aparecendo com diferentes nomes e faces. Porque a estreita a porta, apertada o caminho que conduz à vida, poucos a encontrarão. Em grego, o caminho estreito é chamado de gnosis, que significa conhecimento. Em hebraico, o mesmo caminho estreito é chamado de dat, que também significa conhecimento. Este caminho é representado pela famosa árvore do conhecimento,
que está no livro da Gênesis. E a pista para se entrar na experiência direta com Deus pode ser encontrada através do entendimento do símbolo da árvore do conhecimento. A Gênesis, o ensinamento judaico-cristão da criação, foi escrito em meio para se transmitir o conhecimento do grande arcano, para aqueles que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sua origem foi influenciada por ambas as tradições, a oriental e a ocidental, a fim de promover à humanidade uma chave contida na sua fundação e de todas as grandes religiões do mundo. A palavra. O Velho Testamento, ou Tanakh, exteriormente, mostra ser a instrução espiritual básica na forma de anedotas e histórias, mas na verdade é um veículo de conhecimento secreto. Para melhor entender as origens da tradição judaico-cristã do Gênesis, é necessário dar uma olhada na vida do autor, Moisés. Embora de linhagem judaica, Moisés foi criado para ser um faraó egípcio e foi treinado não somente na sabedoria oculta do Egito, mas também na do seu judaísmo nativo. A civilização do Antigo Egito está entre as mais duradouras da história da humanidade e tem sob custódia um imenso conhecimento no mundo antigo. O judaísmo foi diretamente influenciado por duas das mais antigas civilizações das que se tem registro, a Suméria e a Babilônica, civilizações famosíssimas por suas escolas de mistérios. Educado nos ensinamentos ocultos dessas antigas tradições, Moisés escreveu os 5 dos primeiros livros da Bíblia em hebraico e em código, como era a tradição da época. Deste modo, toda a história e nome contido nos livros de Moisés escondiam um significado mais profundo. Como é dito no místico livro hebraico do Zohar, diz o seguinte: as narrativas da doutrina são seu manto e simples olhos para a vestimenta, ou seja, para a narrativa da doutrina. E mais, eles não sabem. Os instruídos, contudo, veem não somente o manto, mas o que o manto cobre. A Bíblia, ela é simbólica, gente. E os personagens e eventos bíblicos são o manto que encobrem a real mensagem que está contida nela. Este conhecimento interior foi escondido, ou no caso do cristianismo, rejeitado inteiramente. E a Bíblia, como todos os grandes livros religiosos, foi interpretada literalmente. Até mesmo Jesus de Nazaré ensinou tanto a doutrina, mas da forma secreta. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas estes não lhes é dado, ou seja, aos outros não, só aos que estavam sendo repreendidos. Aqueles que receberam os ensinamentos secretos foram perseguidos e forçados a ocultar o conhecimento. Como resultado, a igreja moderna herdou meramente o manto. Além disso, a Bíblia tem sofrido repetidas edições por aqueles que de qualquer conhecimento dos seus segredos querem esconder os segredos. A criação da humanidade. Embora a Bíblia moderna esteja erroneamente desfigurada, ela não deixa de estar infundida com o antigo segredo da doutrina. Porém, os muitos níveis de significados escondidos nela não são visíveis à versão bíblica traduzidas aos idiomas modernos. Por exemplo, as primeiras palavras da Bíblia em hebraico são Bereshit bara Elohim. A tradução literal mais comum é no princípio Deus cria. Mas na tradução hebraica encontrada no Zohar diz a sabedoria Elohim cria. Elohim é uma palavra hebraica, e a raiz eu é Deus em hebraico e é masculina. A forma feminina de eu é Eloá, que significa deusa. Elohim é o plural e por isso significa deuses e deusas, masculino e feminino.
Em contraste de imaginar a família de um velho homem barbudo, Deus é descrito como andrógeno nas primeiras 3 palavras da Bíblia, contendo ambos os sexos, masculino e feminino. Shiva também. Malefamak, criador, masculino e feminino, também um deus asteca. Os anjos também, a palavra Elohim tem muitos significados. Um deles se refere aos anjos e os governadores da criação. Esses seres divinos são masculinos e femininos, a imagem do seu Criador. Isto está claramente ilustrado nas imagens mais antigas dos anjos, mostrando que eles têm atributos tanto de homem como da mulher. Na Bíblia, o anjo que se dirigiu à criação da humanidade é chamado de Jeová Elohim. Jeová Elohim formou o homem a partir do pó da terra. Ele soprou suas narinas e o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Jeová é um outro importante nome de Deus e não deve ser confundido com Yahvé. O nome Jeová ou Jeová é formado por 4 letras hebraicas: Yod, He, Vav, Ri. Yod ou Jad pode ser traduzido como masculino ou falo, Adão. Ev, Hevé, é feminino, mãe ou útero, Eva. Até mesmo o nome de Jeová contém ambas as forças masculinas e femininas. Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Elohim os criou. Homem e mulher os criou. Elohim, o anjo de Jeová, formou o homem à sua própria imagem, andrógeno. Assim como está registrado nas essências esotéricas de todas as grandes religiões, a humanidade simbolizada por Adão, que foi certa vez andrógena, contendo tanto o masculino quanto o feminino. O Jardim do Éden. Jeová Elohim plantou um jardim no Éden, ao leste, e lá colocou o homem que ele havia formado. Éden é um paraíso de perfeição. O Éden simboliza a inocência e a felicidade. Uma vez fora um estado natural da humanidade. A humanidade do Éden era pura, conhecendo somente bondade e virtude. Com o reflexo de Deus, a humanidade personificou as 7 virtudes da alma. Embora o Éden de Adão e Eva nunca tenha existido no mundo físico tridimensional, de acordo com a sabedoria esotérica, havia um lugar físico chamado Éden, que ficava situado na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, o berço da humanidade. Uma escola de mistérios do mesmo nome foi fundada neste lugar pelos caldeus. Mas o Éden não era o jardim do Éden de Adão e Eva. De acordo com a sabedoria esotérica, existem 7 dimensões fundamentais. Vós não sabeis como Alá criou os 7 céus com um sobre o outro. A subida e descida através desses reinos pelos seres que habitam é representada na Bíblia pela escada de Jacó. A Bíblia diz que quando Jeová Elohim criou Adão, ele colocou Adão no jardim do Éden. A sabedoria esotérica diz que esta é a 4ª dimensão do mundo da energia vital. Em hebraico é chamado de Sod, que quer dizer a fundação. Assim, o ancestral andrógeno da humanidade existiu em um nível mais sutil da natureza. E por isso que os antropólogos modernos não sabem nada sobre nossa verdadeira origem.
Embora feliz em sua inocência, a humanidade, simbolizada por Adão, precisou crescer espiritualmente. Assim, Eva foi separada do corpo de Adão. Jeová Elohim pegou uma das costelas do homem hermafrodita e em seguida fechou a carne. Então Jeová Elohim fez uma mulher da costela que ele havia tirado do homem hermafrodita. Ela será chamada mulher, pois foi retirada do homem. Por este processo de separação, apresentado simbolicamente na Bíblia, foi gradual. O hermafrodita humano foi separado em 2 sexos, macho e fêmea, para que eles pudessem se ver melhor e se conhecer a si próprios. Desde aquele tempo, o homem e a mulher buscam recuperar a sua unidade perdida. E a raiz da ânsia pela conexão sexual. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E eles serão uma só carne. As 2 árvores. E do chão Jeová Elohim fez crescer toda a árvore que fosse agradável à vista e boa como alimento, com a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há 2 árvores que possuem importância específica no jardim. Essas 2 árvores são simbólicas e não literais. A árvore da vida é um símbolo antigo de significado universal e é encontrada em todas as culturas que detiverem o conhecimento esotérico. Esta é a mesma árvore que Moisés viu queimando no Monte Sinai. Esta é a árvore sobre a qual Buda Shakyamuni atingiu a sua iluminação. Esta é a árvore do mundo dos maias, a árvore da vida dos astecas, a grande árvore nórdica Yagadrishi, que sustenta a existência em seus poderosos ramos. Na tradição mística do judaísmo, a ciência da árvore da vida é chamada Kabbalah. Mas na sabedoria é universal e pode ser encontrada em toda a grande tradição religiosa, ainda que apareça sob muitos nomes. A ciência da árvore da vida é um mapa do universo e da alma humana. Assim como a árvore da vida é um mapa do macrocosmos ou universo expansivo, ela também é um mapa do microcosmos, o homem, o reflexo do universo. Por isso, o sábio conselho gravado na pedra sobre a entrada do famoso oráculo de Delfos: o homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo de seus deuses. A árvore da vida simboliza a estrutura da alma, a estrutura da criação. Suas raízes estão nos reinos mais altos e seus galhos e folhas são todos o mundo e o mundo dos seres que existem. Esta árvore dá fruto em abundância, vida, sustento e sabedoria. Na Bíblia, Moisés escreveu que Adão e Eva eram livres para comer da árvore da vida. Isto significa que Adão e Eva eram livres para aprender a ciência da árvore da vida. A ciência de Deus, a Kabbalah. Como a árvore da vida também simbolizava a alma, Adão e Eva, a humanidade, tinham permissão para desfrutar dos benefícios e permanecer em um estado de perfeição com a ciência desperta. A consciência completamente iluminada é representada na tradição da árvore de Natal. Um símbolo da árvore da vida passada por tradições esotéricas germânicas. Possuir dentro de si uma árvore da vida iluminada significa ter sentidos internos completamente abertos e ativos, proporcionando um relacionamento direto com Deus. Desta árvore, Adão e Eva podiam comer à vontade. Mas existia uma outra árvore no Éden, a árvore do conhecimento. E Jeová Elohim ordenou ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal,
Dela não deverás comer, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas isso é espiritualmente, né, gente? Está claro que a árvore do conhecimento era proibida para Adão e Eva. Contudo, eles foram tentados pela uma única coisa em todo o paraíso que lhe foi negado. Conhecimento em grego é gnos e em hebraico é det. Det é a esfera oculta encontrada na Kabbalah, que tradicionalmente nunca é falada ou revelada. Det, gnos, é a ciência do grande arcano, aquele conhecimento secreto que tem sido escondido da humanidade há eras. No entanto, um exame minucioso uso das palavras conhecimento na Bíblia dá fortes indicações sobre a natureza de Det ou Gnos. Adão conheceu sua mulher novamente e ela teve um filho. A donzela era muito bela, uma virgem que nenhum homem havia conhecido. Fica claro ao leitor observador que conhecimento na Bíblia relaciona-se à sua sexualidade. Consequentemente, a árvore do conhecimento, a Gnos ou Det, é uma referência direta à sexualidade. Assim sendo, qual o propósito desta referência ao sexo e seu papel no destino de Adão e Eva? O caduceu. Quando a humanidade estava separada fisicamente em dois sexos, homem e mulher, ainda carregavam dentro de si o reflexo do seu Criador. Assim, dentro de todo homem existe um aspecto feminino e dentro de toda mulher existe um aspecto masculino. Neste nível, significavam que Adão e Eva simbolizavam a fisiologia energética sutil do indivíduo. Adão e Eva, como energias polarizadas, são representadas no antigo símbolo caduceu, popularmente associado ao deus grego Hermes. Símbolo do caduceu é realmente visível nos registros de incontáveis culturas antigas ao redor do mundo. Persa em 2000 a.C., egípcio 2000 a.C., grego 600 a.C. As duas serpentes sempre simbolizavam canais energéticos masculino e feminino que se enroscavam pela coluna vertebral. Como eles são energéticos, são físicos. Um bisturi jamais os encontrará. Sua raiz é Yesod, a fundação dos órgãos sexuais. Eles são alimentados pela energia sexual. Esses dois canais de energia são todos chamados de Yeda Pindala no sânscrito. Na Kabbalah, eles são chamados de Od e Yob. No cristianismo esotérico, são chamados de Adão e Eva. Na Bíblia, eles também são chamados de as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Senhor da Terra, as duas serpentes que enroscam, subindo pela coluna vertebral do corpo físico, a espinha mais frequentemente simbolizada por um cajado ou uma vara. A espinha é o cajado do mestre e a coluna central, o templo humano. A coluna se apoia sobre a pedra da fundação de Sod, a energia sexual. A espinha tem 33 vértebras, simbolizada pelos 33 anos da vida de Jesus de Nazaré e pelos 33 graus da maçonaria. Em ambos os lados desta vara, a coluna vertebral, existem duas serpentes. Pingala é o aspecto masculino, Adão, e Ida é o aspecto feminino, Eva. É a energia de Eva em nossa psique que nos leva à procriação. Em Eva, ser tentada a comer o fruto da árvore do conhecimento tem um símbolo da humanidade desejando frutos da sexualidade, filhos.
Até então não era permitido à humanidade ter crianças por conta própria. Não tinham permissão para comer daquela fruta. E a serpente disse à mulher: Vós não morrereis, mas Elohim sabe que assim que comerdes dela vossos olhos serão abertos, e sereis como seres divinos que conhecem o bem e o mal. Tentado pela serpente, os seres humanos escolheram procriar por conta própria. Em sua inocência, porém, não perceberam que as leis que foram dadas a eles eram para seu próprio bem. Aprendendo a procriar sem a orientação de Elohim, acabaram descobrindo o orgasmo. A fruta proibida. A árvore do conhecimento ou a sexualidade estava presente junto a todos os outros aspectos da existência e ainda reconhecida como uma presença importante no Éden, ao lado da árvore da vida. E na tradição da Cabala é dito que estas duas árvores compartilham as mesmas raízes. Contudo, diferente de qualquer outra árvore do Éden, Adão e Eva podiam apenas apreciar a árvore do conhecimento sem satisfazer com sua fruta, pois assim que comerdes desta fruta morrereis. Enquanto estavam no Éden, Adão e Eva só conheciam a divindade e a inocência, e assim naturalmente respeitavam as leis da criação. E na sua inocência, eles ignoravam as consequências, e se entregaram à fruta da sexualidade. Uma energia tremenda é movimentada no ato sexual entre o homem e uma mulher. E neste coito que a humanidade tem a capacidade divina de procriar. O homem como força ativa é reflexo de Deus como Pai. E a mulher como força receptiva é o reflexo de Deus como Mãe. E o sexo é a força que os une. Estas são as três forças que dão origem a toda a criação. Este é o fundamento do símbolo da unidade universal da Trindade. Cristão, Pai, Filho e Espírito Santo. Judaico, Keter, Kroma, Binah. Hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Egípcio, Osíris, Horus e Ísis. E assim podia citar vários. A Trindade é uma unidade de três que se apresentam como um. Um alquímico no início do século XIX. Mas para criar este, um divide a si próprio em dois, masculino e feminino. E este é o mistério do Espírito Santo, o fogo da fecundidade de Deus. Simbolizado na Índia como Shiva Sakti, o poder criador e destruidor de Deus. Também podia explicar pela trindade do oposto, gente, mas depois eu falo sobre isso. Um dos símbolos mais sagrados de Shiva, o Espírito Santo, é ligado e une a interseção do falo e do útero. O mesmo símbolo é encontrado em outros lados do mundo na tradição alquímica. A força que dá poder a toda a criação em todos os níveis da existência é a energia sexual. A energia sexual é simbolizada pelo fogo, pela água. Jesus mostra seu domínio sobre as águas e pela luz. A auréola de luz ilustra a pureza sexual. A iluminação nasce das águas sexuais. O fogo sexual é o poder da criação. Na tradução da alquimia, a energia sexual é simbolizada por Mercúrio. Quando golpeamos a pedra da fundação, encontramos as águas da vida. Moisés golpeia a pedra com seu cajado.
Um antigo ritual de batismo é um símbolo de transmutação de energia sexual. É fonte de salvação, inclusive, gente. As águas da vida fluem da árvore da vida. Toda a vida nasce das águas sexuais, toda. A vida nasce na água. O poder da criação mobilizado à força daquela energia elétrica implica em grande responsabilidade. Nos tempos de Adão e Eva, o sexo era praticado apenas nos templos, sob a orientação de Elohim. Gabriel e suas legiões de anjos guiavam a humanidade nesse ritual sagrado, e como é indicado pela ocorrência da Bíblia anunciada a chegada de crianças. Gabriel é o regente da lua e influencia diretamente todas as formas de concepção. Em certas épocas do ano, marido e mulher viajavam longas distâncias para serem instruídos nos mistérios sexuais. Esta é a raiz há muito esquecida na prática moderna da lua de mel. Assim, os anjos supervisionavam este santo sacramento e guiavam um único espermatozoide ao encontro de um óvulo, e era necessário exato para gerar uma criança planejada e divina. As desperdiciosas expulsões de energia e o sêmen não era e nem necessária para gerar uma criança. Não se perdia energia. Esse é de fato o sentido oculto da Imaculada Concepção. Imaculada significa perfeitamente limpo, imaculada, perfeitamente limpo, sem mancha oral. Quando o homem tiver a emissão do sêmen, ele banhará seu corpo todo em água e permanecerá sujo até a noite. Está em Levítico. Sujo. A energia sexual nunca deve ser solta. Isso diz o 14º Dalai Lama. Entregar-se à fruta da sexualidade significa derramar energia sexual pelo orgasmo, saboreando a energia divina que ilumina a alma a fim de sentir sensações físicas. Assim, a energia usada para manter a vitalidade física e espiritual do indivíduo é expelida pelo orgasmo. Adão e Eva, como um símbolo do homem e mulher do passado antigo, comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento ou do conhecimento secreto, que era a sexualidade. Eles abusaram da energia sexual em seus próprios povos por terem provocado o orgasmo e assim quebraram a regra mais fundamental que lhe foi dada. É muito importante que a energia que a humanidade tem a capacidade de criar seja utilizada eficientemente, porque ela está conectada à mesma força energética que sustenta a própria vitalidade do indivíduo. É bem sabido que a energia sexual está intimamente relacionada com a saúde de nossa psique e de nosso corpo físico. Ela não é só necessária para manter a vitalidade e os 5 sentidos físicos, mas também a vitalidade dos 7 sentidos superiores, que unem a humanidade ao divino. Sem a energia sexual, a alma se atrofia, quebrando a nossa conexão com Deus. Quando expelimos energia sexual, expelimos a energia que abastece nossos sentidos internos. Por isso que esses que fornicam e expelem energia sexual pelo ato do orgasmo não conseguem perceber Deus diretamente. O orgasmo é simbolizado pela maçã envenenada que foi dada à Branca de Neve. Embora doce aos sentidos físicos, é um veneno para a alma. Comê-la resulta em inconsciência, em um sono eterno. A história universal das donzelas herói virtuosas que adormecem é uma alegoria que ilustra o sono da consciência, o estado no qual o ser humano perde o conhecimento direto e pessoal com Deus.
os dois reinos mais elevados da natureza. Por isso que a fruta da árvore do conhecimento era proibida para comer. Antes do abuso da árvore do conhecimento, o sexo era tratado com extremo respeito e o orgasmo era desconhecido pela humanidade e desnecessário. Marido e esposa se uniam no ato sexual conforme as leis dadas por Jeová Elohim. Eles desfrutam da árvore do conhecimento da sexualidade, mas não comiam da sua fruta. Esta foi que o Gênesis a distinção entre o bem e o mal. Isso no Gênesis. A humanidade que conhecia só a bondade comeu a fruta proibida e descobriu o desejo animal que sempre conduz ao sofrimento e à dor. Esta é a caixa de Pandora da mitologia grega, que quando aberta liberou os agentes do mal no mundo. Medo, orgulho, vergonha. E aos olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. Juntaram as folhas de figueira e fizeram aventais. Adão disse: escutei tua voz no jardim, tive medo porque estava nu. E então me escondi. Pela descoberta do orgasmo, Adão aprendeu a ter medo e se envergonhar. Como prometido pela serpente, a humanidade ganhou um novo conhecimento, o conhecimento do sofrimento. Desejo e sofrimento. Ao provar do fruto proibido, Adão aprendeu a desejar. A partir desse momento, certo e errado são percebidos de modo subjetivo diante da necessidade de se sentir prazer e de evitar o sofrimento. Já Elohim disse: veja, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A humanidade já conhecia o bem, inocência, pureza e simplicidade. Agora, a humanidade também conheceu o mal. Vergonha, temor, dor e vazio. Agora a humanidade soube o que Elohim sabia. Aquele desejo conduz ao sofrimento. O desejo fez todos os deuses caírem de seus postos, e o desejo que conduz toda a criatura ao inferno. Desejo é ambição, e ambição é sofrimento. O desejo sempre conduz ao sofrimento. Esta é a mensagem inerente de toda grande religião. O escravo do desejo é escravo do pecado. E só sofrimento e morte o aguardam. Pelo abandono do desejo, o estado de imortalidade é atingido. Assim, desprovidos de sua ligação direta com o divino, Adão e Eva, como símbolos da humanidade, foram expulsos do Éden, indo a vagar penosamente pelo sofrimento e a ignorância. E a mulher a ele disse: farei muito severas suas dores no parto. Na tua dor darás a luz. Rejeitando as leis de Jeová e a orientação dos Elohims, a humanidade tentou gerar crianças por conta própria. Por fim, a concepção e o parto passaram a acontecer fora do equilíbrio da natureza e o resultado foi dor e sofrimento. Ao usar a força sexual para estimular o desejo, o fogo de Eva foi invertido, fluindo na direção oposta, e a serpente caiu, formando o famoso rabo de Satanás. Estimulado pelas 7 virtudes invertidas, os 7 pecados capitais foram criados. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmias, tendo ela 7 cabeças. Luxúria, orgulho, raiva,
preguiça, gula, ganância, inveja. Mãe das prostitutas e das abominações da terra. A queda do homem. O Éden existe dentro de toda alma que está unida a Deus. A expelir a luz de Deus do próprio interior significa expelir a alma do Éden, criando um grande vazio. Para substituir o vazio criado por esta desconexão com Deus, a humanidade criou civilizações, ideias e religiões. Na busca por riqueza material, poder e satisfação sexual. O desejo pela sensação tornou-se novos deuses e só surgiu para avançar a degeneração da humanidade, até que restou ao homem apenas um vestígio divino em seu interior. O conhecimento secreto contido na história de Adão e Eva pode ser encontrado escondido nas histórias mitológicas religiosas ao redor do mundo. A lenda após lenda são encontrados diversos seres iluminados, poderosos heróis que acabaram arruinados pela própria luxúria. Na tradição judaico-cristã, cabelos longos eram símbolos de pureza sexual ou castidade. Assim, quando Dalila corta o cabelo de Sansão, torna-se um símbolo de sedução luxuriosa. Sansão perdeu seu poder quando ele não pôde controlar seu desejo sexual. No épico clássico indiano de Mahabharata, o imortal Pandu é advertido para que nunca libere sua energia sexual, mas quando tentado por uma bonita mulher, ele provou ser incapaz de controlar sua luxúria, jogando fora sua imortalidade e morrendo. Expelindo a energia sexual, a humanidade perdeu seus sentidos internos, não foi mais capaz de perceber Deus diretamente. E quando a humanidade expeliu voluntariamente suas energias sutis, que viabilizavam um relacionamento direto com Deus, foi simultaneamente expulsa do Éden, o paraíso e da quarta dimensão. E a humanidade desceu à selva. O mundo físico, essa terceira dimensão, o mundo do sofrimento. Ele expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden o querubim, impetuosa espada flamejante para proteger o caminho da árvore da vida. E Adão e Eva foram expulsos do Éden. No entanto, o portal para voltar ao Éden não foi fechado nem trancado. Ao invés disso, Jeová Elohim enviou um querubim com uma espada flamejante para proteger a entrada. Na entrada do jardim do Éden, a mesma porta pela qual Adão e Eva saíram, a humanidade não foi trancada para o lado de fora do Éden, mas um querubim foi deixado para conceder sua entrada. Apenas alguns ganharam o direito de voltar, e somente aqueles que conquistaram a serpente tentadora ganharão este direito. A serpente. Se você gerar o que está dentro de você, o que está dentro de você o salvará. Mas se você não gerar o que está dentro de você, o que está dentro de você o destruirá. O Evangelho de Tomé, para quem não sabe. A serpente está dentro, e a serpente é o fogo sexual. É uma energia atômica muito poderosa, com uma polaridade que pode ser usada para criar ou para destruir. Magia vermelha. Por esta energia pode ser tão poderosa e é necessário possuir uma grande força de vontade para vencer a astuta desta serpente. A tentação desta serpente se dá pelo prazer material e pela autoedificação. Este aspecto tentador da serpente é Lúcifer, o portador da luz, como é chamado em hebraico Shaitã, o inimigo, pois Shaitã
é uma serpente ardente que está acesa e potencializada pelo ato sexual. Está sempre tentando a humanidade a experimentar a ter a conexão sexual. A serpente em si mesma é poder. O indivíduo decide, por suas ações, se ela será um poder do bem ou do mal. Lúcifer não é o bem nem o mal. Esta é a diferença entre obedecer à serpente ou controlá-la. A lição contida na história da serpente é que só aqueles com força de vontade para controlar os anseios da sua mente podem levar a serpente energética e transformar-se em animais intelectuais, em verdadeiros seres humanos. É necessário conquistar o dragão que reside no interior, como as religiões e as tradições místicas têm dito por incontáveis eras. O dragão é a própria luxúria, paixão, raiva, orgulho, medo, inveja. Mas existe a hidra de muitas cabeças. A medusa, os enganos da serpente são legião. O grande herói e deuses sempre tiveram serpente sob seu poder. A serpente é que protege e conquista seus inimigos. Em contraste com a serpente que tentou Eva, fazendo-a cair, existe a serpente de Moisés, que comandou seu poder e conquistou os egípcios, realizando grandes milagres. Os egípcios tinham que ser degenerados em práticas de magia negra e apareceu para tentar os verdadeiros ensinamentos. A palavra hebraica men significa água. Shai é fogo, Re é útero. Assim, o nome de Moshe, ou Moisés, quer dizer nascido da água e do fogo. O Cristo asteca, que é Quetzalcoatl, e o tibetano Pendashua também foram ambos nascidos da água. A menos que um homem nasça de novo na água e no espírito, ele não poderá entrar no reino dos céus. Moisés nasceu novamente, o que significa que ele criou sua alma, simbolizada pela árvore da vida iluminada, a sarça em chamas que ele viu no deserto. A árvore iluminada o uniu com seu Pai interno, e assim ele recebeu diretamente os mandamentos de Deus. Moisés precisou libertar os israelitas do Egito, e o Egito representa a mente degenerada do homem. O faraó é o tirano que coerciosamente reage a esta civilização artificial do poder material e do poder do desejo. Israel é uma palavra composta. Is vem de Ísis, a divina mãe egípcia. Ra é o divino pai egípcio. El é Deus em hebraico. Assim, quando a nação Israel foi escravizada, tem-se o símbolo da própria divindade interior escravizada dentro da mente degenerada. Moisés foi dito para que pegasse a vara, a coluna vertebral da árvore da vida, em seu próprio corpo, e ela se tornou uma serpente, a serpente de Kundalini. A serpente dele era mais poderosa que a serpente negativa dos egípcios. Assim, esta história simboliza a dualidade da força sexual. Isto é claramente representado na arte egípcia. A serpente positiva protege, enquanto a serpente negativa deve ser dominada e conquistada. O sexo pode ser luxurioso ou casto. O sexo pode criar ou destruir. O sexo pode ser animal ou espiritual. O sexo pode levar uma carruagem de fogo até Deus ou pavimentar uma estrada para o abismo. O sexo é a fundação natural do ser humano.
Mas só o sexo realizado sob orientação e vontade divina, sexo realizado sob orientação da mente, cria sofrimento, dor e morte espiritual. Isto é evidente naqueles que buscam felicidade no sexo, como qualquer desejo da mente. O desejo sexual nunca pode ser satisfeito. O desejo nunca é satisfeito pelo gozo da luxúria. Assim como o fogo certamente aumenta quanto mais combustível lhe é dado. O matrimônio alquímico. E a serpente disse à mulher: Vós não morrereis, mas Elohim sabe que assim que comerdes dela, vossos olhos serão abertos, e sereis como seres divinos que conhecem o bem e o mal. Este indivíduo no amor ou na luxúria é a serpente poderosa, pois todo o sangue circula naquele fogo dentro do corpo. Enquanto duas pessoas se unirem, provavelmente a polaridade interna é equilibrada e aumentada, uma tremenda energia é ativada, premiando o casal com o poder de criar. Este é o fogo do Espírito Santo, demonstrado pelas labaredas de fogo levadas sobre os apóstolos. Esse é o caractere hebraico Shin, que representa o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo e o fogo de Cristo. Shin, com seus 3 pontos, personifica as 3 forças da criação. Nesta conexão, o casal aprecia a árvore do conhecimento, o conhecer. Conquistar o desejo do orgasmo é conquistar a serpente tentadora de Eva. Como a serpente está entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, este é o único lugar para conquistá-la e ganhar o verdadeiro conhecimento, através da sexualidade. Quando unires o masculino e o feminino em um, então entrarás no reino. Evangelho de Tomé. O reino em hebraico é Malkut, e este é o primeiro sefirot da árvore da vida, onde o real trabalho começa fisicamente, como homem e esposa. A humanidade deixou o Éden como um casal, e como um casal deverá retornar. Isto é ilustrado no antigo reconhecimento da necessidade de ambos sacerdotes e sacerdotisas. O casal deve trabalhar junto para alcançar a perfeição. O casal que conquistarem o desejo de comer da fruta do conhecimento reúne internamente toda a sua energia, e gradualmente esta energia pode ser usada para criar algo inteiramente. Em vez de alimentar a própria luxúria, eles podem restabelecer sua própria vida interior, seu Adão e Eva, controlar sua serpente, e a partir daí pode então levantar a serpente da Kundalini. Eles podem iluminar a árvore da vida, no que existe dentro do corpo humano, que é a coluna vertebral, e podem criar a luz divina dentro de si mesmos, ao voltar ao conhecimento direto do seu próprio Deus interior, pois todos somos deuses. Por isso que todas as grandes religiões do mundo enfatizam a castidade. Castidade não significa abstenção de sexo, significa abstenção do orgasmo, do derramamento de energia divina, que é conhecido como o Espírito Santo. O ato sexual executado de modo habitual pode dar uma pequena noção desta consciência superior, mas isto não mais do que isto, somente isto, já que a energia, em vez de ser retirada, é utilizada e expelida, criando um novo corpo físico ao invés de consciência espiritual. O sexo não só é importante para o avanço espiritual, é uma necessidade. Através dessa energia que o veículo da alma se comunica e nasce. É isto mostrado quando Jesus bíblico explica a Nicodemos que ele deve nascer novamente. A menos que um homem nasça de novo na água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito.
Ele deve dar à luz interiormente e nascer das águas e do Espírito ou do fogo. Com paciência possuireis vossas almas. Lucas. Jesus de Nazaré nunca disse que a alma já existe dentro do homem. Ao invés disso, ele disse que deve nascer da água e do Espírito. Em toda a criação, tudo nasce do sexo. Assim, a alma, a carruagem de fogo do céu, também deve nascer do sexo. A alma deve nascer dentro da pessoa, nascer das águas do sexo e do fogo do Espírito. Quando Jesus conheceu a mulher samaritana no poço, ele lhe falou sobre uma água, a água-vida, a água da vida eterna. Qualquer um que beber da água nunca terá sede, mas a água que eu lhe darei será uma fonte de água que salta para a vida eterna. A mulher disse a ele: Senhor, me dá desta água para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui pegá-la. E Jesus disse a ela: Vá, chame seu marido e venha aqui. Ele estava decidido a contar a ela o grande segredo da alquimia, o grande arcano. Esse segredo, alegorizado em incontáveis histórias antigas, fala que a água da vida eterna, a fonte da juventude, é desenvolvida entre marido e esposa através da castidade. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Jesus disse a ela: Dissestes bem, eu não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. E isto dissestes verdadeiramente? Ela não era fiel a um homem, e sim a ela, e não estava preparada para receber o verdadeiro ensinamento. Mas um homem que comete adultério carece de juízo. Quem faz isso se destrói. Jesus ensinou o caminho que ele devia, o caminho do matrimônio perfeito. Um matrimônio perfeito requer um casamento alquímico entre marido e mulher. E a companheira do Salvador era Maria Madalena, e ela amou mais do que a todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente na boca. Evangelho de Filipe. Por vários motivos, tais referências diretas à relação íntima entre Jesus e sua esposa foram retirados da doutrina cristã. Mas os escritores bíblicos antecipam que tais adulterações no textos ocultaram os verdadeiros ensinamentos em uns símbolos de alegoria. Assim mesmo, sendo tirada a relação de matrimônio de Jesus com Maria Madalena, o ensinamento foi mantido no seu primeiro milagre em uma festa de casamento, no qual ele celebrou o matrimônio de um homem e sua esposa, transmutando a água em vinho delicioso. Um milagre da alquimia que só pode existir no matrimônio. O caractere hebraico Shin é o símbolo para fogo, e muito revelador para que quando o homem e a mulher, Adão, Yod e Ev, são unidos pelo fogo sexual, o caractere Shin. O resultado é Yeshua, Jesus o Salvador. Igualmente, Cristo deriva da raiz grega Christos, cujo significado esotérico é fogo. O termo Jesus Cristo não é um nome pessoal, é um título. E Yeshua Cristo significa fogo salvador. Eu, o fogo salvador, sou o caminho. Jesus de Nazaré, pelo intenso trabalho com sua esposa, encarnou o fogo de Cristo, como fez Moisés e muitos outros. Krishna, Radha, Maomé, Zoroastro, o profeta Elias, Mitra vence a paixão animal,
Todos eles trabalharam com o cônjuge. Todos eles conheceram e ensinaram o grande arcano. Cristo é uma energia universal que salva aqueles que são puros o bastante para recebê-lo. O homem e a mulher, através da sexualidade, imacula a graça de Deus. Criam o Salvador, o fogo, o crístico. A porta para o Éden. A retenção da transmutação da potência da energia sexual pode restabelecer a serpente caída de Eva. Assim, o fogo do Espírito Santo pode ser despertado, levando a serpente sobre a vara. Esta é a Kundalini, a serpente positiva que dá vida. Ela só pode ser desperta através da castidade e somente entre o marido e mulher. Uma pessoa sozinha não pode despertar a Kundalini. Kundalini não é uma força mecânica cega, é a inteligência ativa de Deus. E só pode ser manifestar através dos que a purificam, e tudo aquilo que vai contra Deus, orgulho, inveja, luxúria, ganância, etc. O fogo da Kundalini só se desperta com o progresso moral. A menos que vossa retidão seja maior que todos os escribas e fariseus, nunca entreis no reino dos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus. Teseu vence o Minotauro é um símbolo de desejo animal. O Apocalipse de São João explica o que é necessário para se retornar ao céu. Mas a resposta está deliberadamente oculta nos simbolismos metafóricos, e por isso tão poucos entendem este livro. Foi dito: 144 mil serão salvos e levados ao céu. Este número é simbólico. Todas as letras hebraicas também representam um número, e todas as letras formam Adão, também dão o número 1, 4 e 40. Isso significa que só recuperarão a inocência de Adão e seu interior voltarão ao Éden. Igualmente, quando somarmos os cabalísticos dos números, o nome de Adão, o resultado é 9, a Sefirot Yesod, a fundação, a energia sexual. O segredo para se tornar o Adão perfeito está na nona esfera. O fogo da energia sexual deve criar ou irá destruir. Esta energia tão potente não pode ser contida e repetida. Buscará expressa e destrutivamente inteiramente pela mente, pela raiva ou pela degeneração sexual. Isto foi comprovado pelas infames perversões de padres ao redor do mundo. Em todas as religiões, o fanatismo desenfreado dos que destroem tantos movimentos espirituais. Para que a pessoa possa utilizar a energia sexual efetivamente, ela deve ser transmutada em energia espiritual. Isto é realizado pela conexão sexualmente com o cônjuge, sem desperdiçar a energia através do orgasmo. E se a pessoa for solteira, aprendendo a controlar a energia através dos métodos antigos esquecidos há muitos pelos sacerdotes contemporâneos nas tradições ocidentais. Adão deve nascer da água sexual e do fogo do Espírito Santo. Caso contrário, não pode haver um retorno para o Éden. Nenhum dos que tiver seus testículos esmagados ou membro viril mutilado será admitido na congregação Jeová. Deuteronômio, o pior dos livros. Na entrada da volta ao Éden, a congregação se faz uso pelo uso correto da sexualidade. Desta mesma forma, a entrada para o sofrimento se faz pelo uso incorreto da sexualidade. Para cair no inferno é bem ligeirinho. O sexo pode ser usado para criar o bem e o mal dentro das pessoas. O mal somos nós criamos e nós destruímos.
Cabe ao indivíduo escolher ser a virgem ou a prostituta. Depois eu falo disso. Não se pode servir a dois senhores. O amor e a luxúria nunca podem se misturar. Deus não pode se misturar com o diabo. Isso não é literal, gente. Isto é simbolizado pela sexta carta do tarô. A indecisão. A pessoa escolhe seu caminho por suas ações. O grande arcano é o conhecimento secreto do Tantra, a magia sexual. Há 3 tipos de tantrismo: o negro, o cinza e o branco. A estimulação da sensação sexual e a identificação com a luxúria é o Tantra negro. Qualquer escola ou religião que ensine como despertar a consciência através do orgasmo está ensinando o Tantra negro. O Tantra negro é responsável pelo sofrimento da humanidade. O arcano, o caminho para não se afogar nas águas sexuais. É o Senhor que enviou a serpente de fogo para que as pessoas e elas procriam, e muitas pessoas de Israel morreram. A serpente do fogo são as serpentes invertidas do Kundalineador. O sofrimento e dor causados por esta serpente são resultado da identificação e do desejo. Em consequência disso, a morte de tantos israelitas significa uma morte espiritual. O Tantra cinza ensina que só se deve ter orgasmos ocasionalmente. Esse ensinamento, inevitavelmente, leva a pessoa ao Tantra negro. O Tantra branco sempre ensina 3 fatores: a eliminação do desejo, a criação da alma e o sacrifício pelo próximo. Todo Tantra branco ensina a renunciar aos prazeres do sexo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O Tantra branco é a eliminação do desejo e é a estrada de volta para o Éden. A humanidade deve voltar ao estado de pureza e inconsciência que já teve, para transcender o sofrimento e a dor. Mas primeiro é necessário reconhecer os próprios erros e então agir para mudá-los. Essa é a definição da verdadeira penitência. Então as pessoas vieram até Moisés e disseram: nós pecamos, porque falamos contra Deus e contra ti. Pede ao Senhor para que ele leve de nós as serpentes. E Moisés orou pelas pessoas. O sofrimento é o resultado de ser tentado pela serpente. Qualquer um que queira ser curado do dano causado pela serpente tentadora deve ser curado como foram os israelitas pela serpente de bronze de Moisés. O Senhor disse a Moisés: faz-te uma serpente de fogo e põe sobre nela, e acontecerá que todo aquele que for picado, olhando para ela, se viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre um poste. E aconteceu que um homem que era picado por uma serpente, quando ela olhava para a serpente de bronze, vivia. Bronze é uma liga de 2 metais, cobre e estanho, masculino e feminino. A serpente de bronze é criada quando 2 polaridades são unidas na pureza. Este é o grande conhecimento secreto da alquimia e da química de Deus. O prefixo al vem da palavra árabe Allah, como no hebraico eu, que significa Deus. Quem significa fundir ou moldar o metal. Assim, a alquimia é o método para a pessoa fundir a própria alma novamente com Deus, como a religião e o yoga. Você terá sucesso na alquimia se você se esforçar para ser o que deve ser, ou seja, piedoso, gentil, benigno, caridoso e temente a Deus. O Tantra branco, o caminho da santidade e da castidade, libera a consciência do ego, despertando a consciência pura, livre de todo desejo animal. O Tantra negro é o caminho da identificação com a fornicação.
e desperta a consciência aprisionada no ego, deixando a alma presa no sofrimento. E muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e o desprezo eterno. Para se adquirir o verdadeiro despertar sexual, é necessário desafiar a serpente tentadora, levantar o fogo do Espírito Santo para criar a alma humana. Esta é a chave do antigo mistério da alquimia. Transmutar o chumbo ego do desejo em ouro espiritual da consciência. Quando o fogo sexual de Sed é elevado através do caminho da gnose, Det, o grande arcano, o conhecimento dos mistérios e dos mistérios, uma pessoa pode voltar ao conhecimento direto da sua própria luz, a estrela interior, a luz do mundo. Elohim disse: haja luz, e houve luz. Toda a existência foi criada com uma luz do Cristo cósmico, o fogo do Espírito Santo, a energia sexual. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreendeu. As trevas da mente materialista não podem compreender a luz de Cristo. É necessário transcender a mente e despertar a consciência. A luz é necessária para ver através da escuridão. Para encarar a luz, é obrigado a transcender. O desejo animal que preenche a mente, portanto, é preciso entender e agir de acordo com os mistérios de Adão e Eva. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e o espaço e o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Pois estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontrarão.